Graça e paz a todos. Hoje a gente vai conversar sobre emocionais. E assim, eu vou contar histórias e na próximas vídeos a gente vai falar 3 vídeos sobre a ira. Depois nós vamos falar sobre a tristeza. Mas antes eu gostaria de pedir algo. Se você pode compartilhar o vídeo, né? Se você vê, né, ver se você gostou ou não, né, para mim ficar sabendo se eu tô no caminho certo ou não, porque nós devemos aprender sobre as nossas emoções. Há coisas que nós aprendemos no decorrer da nossa infância, dentro da igreja, que muitas vezes não é o certo. Então, assim, eu vou ler e depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? João trabalha em meio expediente, cria seus 2 filhos de 12 e 14 anos e lidera um grupo de mães na igreja dela. Ela se esforça para crescer em Cristo e cuidar de si mesma. Sam, seu marido, é um engenheiro civil muito inteligente e se orgulha da sua habilidade de pensar logicamente. Joan sente-se solitária no casamento. Sua infelicidade aumenta a cada ano. Entretanto, tem medo de admitir para si mesma, que dirá para o marido. Sam apresenta desculpa para a distância e a negatividade da esposa para com ele. Ele mergulha no trabalho e treina o time de futebol dos filhos. Aparentemente, Sam e Joan são um modelo de família cristã, mas na intimidade, com as portas fechadas, eles permanecem prisioneiros de uma guerra fria que só se intensifica. Ambos são analfabetos emocionais. Isso não é difícil de acontecer com aqueles que desde cedo aprenderam a distanciar-se de determinados sentimentos, principalmente os relacionados à vulnerabilidade, insuficiência e fraqueza. Joan esforça-se por passar a imagem de uma mulher que tem tudo sob controle por causa de Cristo, tanto para os vizinhos como para a família e mais ampla. Entretanto, sua ira e tristeza aparecem em forma de sarcasmo, depressão e um espírito crítico. Ela está sempre ocupada na igreja e com as crianças. Sam não sente necessidade de abordar a atenção desde que as coisas permaneçam estáveis em casa. O que será preciso para que Joan e Sam parem de fingir e reconheçam o que realmente está acontecendo? O que acalmará os seus medos e lhe dará a coragem de seguir em frente com honestidade? Há muitas formas de responder essas perguntas, mas uma coisa é certa: Joan terá de parar de negar a sua ira, tristeza e dor. Sua honestidade será essencial para o futuro do casamento e da família. Como será para Joan e para você espiar abaixo da superfície o que aconteceria se você realmente encarasse sua ira, sua tristeza e seu medo? Como isso afetaria seu relacionamento com Cristo e com as pessoas que estão perto de você? Uma coisa, com certeza, não sobrevive a tal escrutínio. Espiritualidade fingida, contudo, um relacionamento profundo e poderoso com Cristo. Com nós mesmo e com outras passa a ser uma possibilidade real, mas precisamos continuar dando passos corajosos de fé. Precisamos aceitar toda a variedade de emoções, inclusive os difíceis e por vezes proibidos sentimentos de ira. E aí, tem mais uma coisinha aqui, ó. Aquele 4 de julho foi apenas uma das muitas vezes que neguei uma parte muito humana do meu ser. Os meus verdadeiros sentimentos, eu acreditava que aqueles sentimentos eram ruins e que senti-los me tornariam uma pessoa ruim. Sem nem mesmo perceber o que estava fazendo, eu dizia para mim mesma: não reconheço esses sentimentos. Eles não são reais, eles acabaram desaparecendo se você ignorá-los. Sempre fora relativamente fácil para eu expressar entusiasmo, empolgação abertamente. Entretanto, as emoções difíceis como ira, tristeza e medo eram mais difíceis de administrar. E realmente é bem difícil, né? Eu me sentia culpada e envergonhada por ter esses sentimentos. O modo com que expressamos e respondemos a determinadas emoções está diretamente relacionado com como lidávamos com elas em nossa família de origem.
Se os seus pais ou as pessoas que cuidam de você limitavam seu espectro de pensamentos e sentimentos, segue-se naturalmente que o seu espectro de desejos e emoções também é restrito. Crianças que não têm permissão de expressar determinados sentimentos, com o tempo conclui: por que sentir essas emoções afinal? Regras tradicionais como uma boa menina sempre sorri na igreja. E uma pessoa amorosa nunca fica tensa nem sofre de depressão inexplicável. Criam verdadeiras barreiras que reprimem a espontaneidade e a autenticidade nos relacionamentos. Infelizmente, muitas igrejas reforçam essa cultura, debilitante, perpetuando um estilo de vida no qual lidamos com sentimentos estressantes de forma confusa e indistintas. Na realidade, a maioria dos cristãos que encontramos hoje considera identificar a fonte desse sentimento com algo que não é espiritual. Nossa, assim, você tem que ser forte a todo momento, e isso é para parecer que você espiritualmente está bem. Quando eu era recém-convertida, o ensino bíblico que recebi enfatizava a alegria, a superação de obstáculos e ser forte em Cristo. A ira e a tristeza eram reconhecidas em um contexto de julgamento ou de orar por aqueles que lutavam com essas emoções indesejadas. Aprendi que devia regozijar-me mesmo que estivesse triste ou zangada. Com certeza não deveria compartilhar os meus sentimentos, já que a Bíblia estava repleta de admoestações para não temer. E assim, aqui eles falam sobre superação de obstáculos e ser forte em Cristo. Sendo que a palavra em 2 Coríntios, eu fui pesquisar, em 2 Coríntios 12, 9, diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Né? Então não quer dizer que eu tenho que ser forte, né? É o Senhor que tem que ser forte. E aí diz assim, imaginávamos ou pelo menos esperávamos que ao reprimi-las ou ignorá-las, elas iriam de alguma forma desaparecer. Essa compreensão superficial e incompleta da visão da Escritura sobre a nossa humanidade que me destruiu. Ela, no mínimo, afetou seriamente meu crescimento espiritual e minha capacidade de amar. Essa visão trágica também corrói qualquer possibilidade de desenvolver uma comunidade cristã autêntica. Construímos muros de separação e não conseguimos ver uns aos outros realmente. Tememos ficar vulneravelmente, mentimos sobre o que está dentro de nós. E é verdade. Quantas vezes você encontra alguém na igreja e fala assim, você tá tudo bem com você? A pessoa, ai, tá tudo bem sim, e não sei o quê. Gente, a gente não vive 24 horas bem. A gente tem luta, a gente tem aflição, a gente fica doente, a gente é limitado, né? Esse corpo nosso aqui é limitado. Então, assim, viver autêntico e verdadeiro é ser espiritualmente sadio. Em vez de chamarmos as pessoas para uma vida mais plena, involuntariamente criamos uma subcultura religiosa que priva a pessoa de experimentar toda a diversidade da sua humanidade dada por Deus. Não damos atenção à ideia de que o mundo conhecerá Jesus por meio do nosso amor uns pelos outros, que está em João 13, João 13, 34, 35, que diz assim, ó. Um novo mandamento dou a vocês, ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí, assim, é uma ótima pergunta para nós. Como o mundo poderá nos conhecer se nós mesmos não nos conhecemos, nem conhecemos outras pessoas? Por quê? Porque assim, se você deixar o sentimento de ira ou tristeza ser trabalhado por Deus, você ir atrás de uma pessoa mais madura, um pastor, um obreiro, um líder de célula, uma pessoa que você vê que ela é mais madura, e você confessar e conversar e falar assim, eu sinto ira, eu sinto tristeza, eu sinto raiva. O que acontece? Você vai ser tratado por Deus. E você vai viver uma vida espiritual completa. Nós somos humanos.
Nós não somos seres celestiais ainda, transformados totalmente quando encontrarmos Jesus. Então nós temos esses sentimentos e nós devemos deixar o Espírito Santo trabalhar e controlar. Então, que nós devemos aprender isso. Porque muitas vezes nós não conhecemos o outro por causa disso, fica reprimindo, fingindo uma coisa que não somos. Porque tem pessoas que falam mais manso e tem pessoas que falam mais forte. E tem pessoas que se ira fácil, outras não. Mas aquela pessoa que finge falar manso, que finge ser, eu tô aqui no espiritual, a hora que acontecer algo, a verdadeira face, a verdadeira pessoa vai aparecer. Então, que nós venhamos aprender isso, a deixar ser tratado. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre a ira, tá? Eu vou falar sobre a ira, que é uma coisa, assim, muito, muito legal, assim, da gente começar a conversar sobre isso. E a gente vai tratando desses assuntos, como Deus pode tratar e como isso também pode muitas vezes ser bênção. E Deus usar isso daí para abrir nossos olhos, muitas vezes, né? Então que Deus venha nos abençoar e que nós venhamos aprender a não esconder. Porque além de a gente esconder das pessoas, a gente tem que esconder de Deus. E Deus nos fez assim. Ou às vezes, muitas vezes, algumas coisas, algumas iras, algumas raivas são colocadas conforme o ambiente que você viveu e não é tratado. Aí o casamento fica ruim, você viu? Ela ficou escondendo coisas e isso foi criando ira e raiva. E nosso casamento pode, falta de diálogo, falta de conversar. E aí vai criando aquela ira, vai juntando aquela ira, aquela raiva. Eu passei por isso. Fui juntando várias coisas e fiquei em depressão. E muitas vezes as pessoas acham que a pessoa não é espiritual porque ela teve uma depressão. Ela não é espiritual porque ela uma vez falou alto. Ela não é espiritual porque uma vez ela sentiu raiva. Uma vez ela ficou irada. Você tá entendendo? Uma vez ela não quis falar, não quis te responder, ou não respondeu no tom que você gostaria que ela tivesse respondido, ou como ela sempre conversou, e um dia ela não está bem. E que nós não devemos esconder o dia que nós não estamos bem. Não é todo dia que eu estou sorrindo, não é todo dia que eu estou falando manso, não é todo dia que eu estou, assim. Não é. Não é. Tem dias que eu quero chorar, tem dias que eu quero gritar até. Então que nós devemos compreender isso, em nome de Jesus, né? E deixar Deus agir na nossa vida e limpar isso daí. Para que esses sentimentos venham ser administrados certo, né? E que nós não vamos fingir uns com os outros, devemos ser verdadeiros. Jesus foi verdadeiro quando ele estava aqui. Quando ele viu algo errado dentro da casa do Senhor, ele chamou as pessoas de hipócritas, chamou, mas ele foi verdadeiro. Quando tinha que chorar, ele chorou, né? Então, assim que nós devemos ser também nessas áreas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer nós compreender o que o Senhor tem para nós. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas angústias, toda a nossa tristeza, nossa ira, nossa raiva, que nós devemos saber conversar, a saber administrar, mas pôr para fora, Senhor. Conversar, explicar, buscar alguém que saiba nos ensinar o caminho que devemos andar. Para que nós não venhamos ficar doente guardando tudo isso. E muitas vezes tratar nosso cônjuge, tratar nossos filhos, tratar amigos com raiva e ira, só porque não conversou, não explicou que não gosta daquilo. E que nós devemos aprender a explicar que não gosta ou que gosta, Pai, em nome de Jesus, não traz compreensão do alto. Em nome de Jesus, para que nós venhamos viver uma vida espiritual sadia. Espiritualmente sadio, Senhor. Para que nós venhamos frutificar na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos ter vídeos mais falando sobre isso. E que nós vamos aprender. Porque é isso que Deus quer. Eu estou aqui para aprender, você está aí para aprender, nós estamos aqui para aprender. E que Deus venha falar nos nossos corações. Em nome de Jesus, tá bom? Até!